Ah, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 18/4, um domingo à tarde, né? 15 horas e 3 minutos. Acho que essa aqui é a nossa terceira ou quarta aula facultativa. Acho que é a terceira, né? Aula facultativa. E a gente vai revisar os exercícios que estão apresentados aqui na planilha que eu estou apresentando para vocês. Os exercícios se referem, tá, aos seguintes itens, né? Só aqui pegando, olhando aqui. Os exercícios são 4.24, 4.25, 4.36 e 4.37. Confere? Aí, pessoal, confere? Isso. Isso aí, professor. Estão me escutando bem? Sim. Sim. Vamos lá. Então, o 4.24. O que é o 4.24? Estou aqui olhando aqui. 4.24. Lê para nós, Silvia, o enunciado. Não pode ler o enunciado, Silvia? Já achei aqui. O número de carros vendidos por cada um dos 10 vendedores em uma agência em um dado mês, em ordem crescente, é 2, 4, 7, 10, 10, 10, 12, 12, 14, 15. Determinar a amplitude total e a amplitude dos 80% centrais para estes dados. Perfeito, tá? Isso aí é chamada amplitude total e amplitude modificada. A amplitude total não vejo grandes problemas, né? Todo mundo chegou a 13 sem problemas? Sim. Sim ou não? Sim. É o B11, né? Que seria o 15 aqui. Seria o maior número de carros vendidos. Menos o B2, tá? Que é o menor número de carros vendidos, que é 15. 2. Menos 2, amplitude vai ser igual a 13, amplitude total. A amplitude modificada é quando a gente quer retirar os extremos, né? Geralmente tu tem amplitude modificada de 90 centrais, 50 centrais, 80 centrais. Para que tu faz isso? Basicamente com o intuito de tirar aqueles números que estão muito abaixo, né? São mínimos e são máximos, né? Então é uma forma de tu te concentrar, né, em números próximos da média ou números próximos da mediana. Então, nesse caso, nesse exercício, ele pede a amplitude modificada dos 80% centrais, ou seja, ele quer retirar os 10% que estão no mínimo e os 10% que estão no máximo. Vocês conseguiram fazer esse exercício, sim ou não? Sim. E aí, como é que então me explica aí, vamos lá, como é que tu fez, Silvio? Eu fiz assim, ó, eu peguei por exemplo, o P90, tá? Perfeito. Eu peguei um 90 vezes o tamanho da amostra dividido por 100. E aí, quanto é que deu? 90 vezes o tamanho da amostra, vezes 96 dividido por 100, deu quanto? Não, aí não, deu... é isso não. Tá falando do P90, né? Pra mim deu 9. Para mim deu 14,5 o P90. Sim, daí eu fiz o 9 mais 0,5, aí ficou 9,5. Daí eu fiz a soma, né? Que peguei as duas classes que estavam o 9,5. Aí então eu peguei 14 mais 15, dividido por 2, aí deu 14,5. Tá, e o P10?
O P10 deu 3. Então tá, 14,5 menos 3. 11,5. Exatamente. Então repete só para ficar bem claro. Como é que tu chegou ao 14,5? Eu peguei o P90. Perfeito. P90 por quê? Porque os 10 para cima, os 10 mais altos a gente tira, né? E aí tu, fica os 80 centrais, né? Fica de P10 a P90. Ok. Pegou o P90 e como é que tu chegou no P90? Como é que tu chegou no 14,5 a partir do P90? Eu usei a fórmula para dados, não para dados agrupados. Isso. A fórmula da página. Aí eu não sei qual é a página. Eu sei. Tá, vamos lá. É a página 34. Quartis, decis e percentis para dados agrupados, não é isso? Isso. Aliás, desculpe, não é isso, não é amplitude, né? Não, é isso mesmo. Quartis, decis e percentis. No caso, o percentis tu pegaste, né? Sim. Aí tu calculaste um percentil, primeiro percentil 90, não é isso? Isso. Aí tu calculou a fronteira inferior da classe que contém o P90, não é isso? Mais Sim. 90 vezes 96 dividido por 100. Correto? Como assim 96, professor? Se 96 A amostra, não, o tamanho da população é 96? Sim. Tá. Sim. Então vamos de novo. Como é que tu chegou ao P90? Tu pegou a fronteira inferior, né, da classe que contém esses 90, esse ponto, não é isso? Isso. Ok. Não, desculpe, isso é para dados agrupados. Estou trocando as bolas. Estou falando para dados não agrupados, né? Isso, eu calculo os nomes. Agrupados. Não, aí é diferente. Então vamos lá. Tu vai pegar simplesmente para achar o P90, 90 vezes 96 dividido por 100 mais 1,5. Confere? Confere. 90 vezes 96 dividido por 100 mais 1,5 vai dar 14,5. Fechou? Fechou. Depois, tu vai pegar o P10. Tá? E aí tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai fazer 10 vezes 96 dividido por 100. Vai achar um resultado, 960, né? 10 vezes 96 dividido por 100. Tá? E aí tu vai somar mais meio. E vai ficar igual vai ficar 2,5 mais meio, vai ficar 3. Esse é o P10. Confere? Isso. Sim. Confere, Micheline. Aqui, ó, tô botando em verde. Sim, professor. Ó, tá em verde aqui. Ó, então o P10 é 3 e o P90 é 14,5. Pronto. Eliminei os números abaixo de P10 e os números acima de P90, da posição 90. 14,5 menos 3 vai ser igual a 11,5. 11,5. 11,5. Fechou. Entenderam? Fechou. Ótimo. Sim. O próximo qual é? Leu o enunciado? É o desvio Ele pede médio, para calcular o desvio médio. Vamos lá, vou ler para você direitinho. É o 3 ponto... Não, é o 4, né? 4,25. 4,25. Calcular o desvio médio para os dados da venda do problema anterior. Ou seja, estou usando o por isso que está na mesma planilha aqui. Ó. O problema anterior é esse. São 10 vendedores que vendem desde 2 automóveis por mês até 15 automóveis por mês. Estão pegando aqui? Tá? É isso aí. Eu tenho uma empresa e tenho 10 vendedores. O que vende menos é o vendedor 1 que vende 2. O que vende mais é o vendedor 10. A gente podia chamar o vendedor 1 de
de Zé é o que vende menos, o Zé vende 1. E o que vende mais é o Rogério. É o vendedor 10, vende 15. Somando o Zé, a Maria, o João, o Carlos, o Ricardo, o Ronaldo, a Michele, e por aí vai, Micheline, a Silvia. Eu tenho um total de 96 automóveis vendidos na minha loja, sendo que o Rogério é o que vende mais e o Zé é o que vende menos. Tudo bem até aí? E aí o que é para calcular? É para calcular o desvio médio. Tá aqui, ó, para dados não agrupados. O que eu vou fazer? Estou repetindo aqui, coloquei de novo os vendedores, os automóveis, calculei a média. Tá aqui, ó, 9,60. Como é que eu calculo a média? Muito fácil, eu pego o total e divido pelo número de vendedores. Em média, por mês, cada vendedor vende 9,6 carros. Pego esses automóveis, né, que eu tenho 2 menos a média, vai dar número negativo, né, 4 menos a média, e assim por diante. Aí depois 10 menos a média, número positivo. Aí vai indo até chegar ao resultado final. O somatório aqui, só para confirmar se a gente está certo, vai ter que dar necessariamente igual a zero. Por que vai ter que dar igual a zero? Porque nós não estamos em módulo. Bom, aí eu coloco tudo em módulo, transformo tudo em valor positivo e vou ter esse somatório aqui, ó, de 31,60, porque todos os valores ficam positivos. Aí eu, pronto, posso calcular o desvio médio. Como é que é o desvio médio? Nada mais é, olhando aqui, estou aqui com a 13,16, é o D27, tá? D27, dividido por... que é o número né, que é o número de vendedores. de vendedores. Então, para mais ou para menos, né, em relação à média, os vendedores da minha loja de automóveis vendem 3,16 carros para mais ou para menos, em relação à média de vendas de veículos por mês. Entendido? Ficou claro? Sim. Alguma dúvida? Algum questionamento? Sim. Não, por enquanto Ok, não. então vamos lá para a próxima. A próxima é o exercício 4.36. Determine a amplitude total e a amplitude dos 80%. 26, professor. 4.26. 4.26. Eu acho que é 4.36. A primeira lista só tem 4,36 e 4,37. São 4 exercícios só. Ah, não, tá. A primeira lista é 4.24, 4.25, não é isso só? Isso. O professor tá certo, né? Não entrou. Eu não sei porque que eu marquei. Desculpa, gente. Eu tô bloqueando. Tá. Essa lista é 4.24, 4.25. A gente pode ver, Tá, 4.26 é desvio padrão, não é isso? É. Eu já calculei aqui, ó, mas eu quero deixar para a próxima aula. Entendeu? Mas Então deixa, professor. Pode deixar. já vou deixar para vocês no Moodle esse arquivo, tá? Já está pronto. Ó. Já calculei a variância e o desvio padrão, mas não pela que ele chama de fórmula dos desvios, né? Eu usei a nossa fórmula, vai ser um valor muito próximo. Entenderam? Sim. Uhum. Já fizeram isso também ou não? Sim. Isso aqui é muito barbada. No momento que tu tem a fórmula do desvio médio, para achar a variância, o que tu vai fazer? Tu vai elevar ao quadrado o resultado, né? A variância é o desvio médio ao quadrado, e vai, ó, levou aqui, ó, 7,6 vezes 7,6, 58, 5,6 vezes 5,6, 31, 2,6 vezes 2,6, 7, e por aí vai. Aqui tem um valor. Tem uma coisa. Professor, eu achei a variância Aumentar o número de casos. e o desvio padrão e bateu com a resposta do livro. Fechou. Aí tu achou, somou, e aqui a variância, como é que calcula? E27, que é o total aqui, é 156, vamos ver se
Se é quebrado Deu 120. ou é inteiro, Isso. é quebrado, 156,4 dividido por B26. O que é o B26? B26? Não seria por 10? É o N. Pegaria 156,40 dividido por 10. E aí vai dar quanto? Aí vai dar 15,64. E aí fecha, né? Fecha. Certo. Dividido Isso por aí. número de vendedores. Errei aqui, desculpa. Dividido Sim, por por 10, N, né? vai dar 15,64 e aqui vai dar a desvio padrão, raiz quadrada, vai dar 3,95. Fechou? Fechou. Então é isso. Isso aí. Tá? Não era esse o exercício, mas já está feito também, tá? Tá bom. Ok. Então já está feito também o 4.26 e o 4. É isso aí, né? Está feito o 4.26. Né? Isso. Perfeito. Agora vamos para 4,36. 36. O 4.36 determina a amplitude total e a amplitude dos 80% centrais. A diferença que agora é para dados agrupados. Bom, a amplitude total é muito fácil, né? Tá aqui, ó. Vou botar em vermelho aqui para vocês enxergarem bem. Amplitude total, eu vou pegar a fronteira inferior da primeira classe, que é 13,95, e a fronteira superior da última classe, que é 25,95. Então, é a fronteira superior da última classe, 25,95, menos a fronteira inferior da primeira classe. Isso aí vai dar igual a 12. Alguma dúvida? Não. Não. Ficou claro mesmo? A fronteira Sim. superior da última classe, fronteira inferior da primeira classe. A diferença vai dar a amplitude total, que é igual a 12. Aqui, a amplitude modificada, novamente, é dos 80% centrais, não é isso? Sim. Sim. Bom, e aí tu vai fazer o seguinte, como é que tu vai calcular? Aí tu vai ter que achar os 80% centrais. Tu vai ter que achar primeiro a posição, né? Novamente, tu vai tirar 10% menores e os 10% maiores, os extremos, né? Para tu ficar com os 80% centrais. Tu tem 25 números, tá? Quanto é que é 10% de 25? 2,5? 2,5. Então fica os 2,5 para baixo, tu tira, né? E os 22,5 para cima, né? Para tu ficar os dois. Se tu multiplicar, somar 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2, 10 vezes 2,5 não vai dar 25? Sim ou não? Sim. Então, tu vai tirar os primeiros 2,5, P2,5, tu vai tirar os últimos 2,5. Então, tu vai ficar com a posição 2,5 e com a posição 22,5. Entenderam ou não? Se não entenderam, eu repito. Silêncio. Professor, daí vamos ver se eu entendi, então. Se o senhor tivesse numa tabela assim, 10 vezes 2,5, né? Que nem o senhor fazia no quadro. O Nós senhor vai temos tirar. 25 viagens. Tá, Eu te 25 pergunto, viagens. tu tem que tirar, o que tu tem que tirar? Tu tem que ficar com os 80% dessas viagens. Tá, 80%. Então tu vai ter que tirar 10%. 2,5 de uma ponta e 2,5 da outra ponta, é isso, né? Exatamente, porque tu divide 25 viagens por 10, quanto é que vai dar? Se tu divide igualmente... Vai dar 2,5. 2,5. Aí tu vai tirar os primeiros 10. Vai dar 2,5, a posição 2,5. Sim. Tu vai tirar o último 10. Vai dar a posição de... 8,5. Os primeiros 10 é 0 a 2,5. Os últimos 10 é 22,5 a 25. Ah, é verdade que é 25. Tá, desculpa. 22,5. Entendeu ou não? Entendi, aham. Porque daí tira o último 2,5
E o primeiro 2,5, né? Se fosse uma Exatamente. tabela, por exemplo. Fica a posição, tu vai fazer a diferença, então, entre a posição 2,5 e a posição 22,5. Aliás, ao contrário aqui, desculpa. Ao contrário. É 22,5 Menos 2,5. 2,5. Pronto. E aí tu vai calcular. Ah, e como é que eu calculo? Primeiro tu vai calcular. Vamos primeiro calcular a posição 2,5. Aí tu vai lá. Qual é a fronteira inferior da classe que contém 2,5 viagens? Hein, pessoal? Qual é a fronteira inferior da classe que contém 2,5 viagens? 13,95. Dá para enxergar isso, ó? 2,5 não está aqui dentro? Não está na primeira Sim. classe? Sim. Ó, tá. A primeira classe não vai até 3 viagens? Sim. Então a fronteira inferior qual é? 13,95. Ótimo. Qual é a população ou a amostra? 3. A população ou a amostra desse evento? Total é População. 25. Qual é o total de viagens? 25. 25. 25. Eu estou pegando os dados que eu vou usar na fórmula, tá? Qual é a frequência acumulada da classe anterior que contém esse 2,5? Zero. 0. Qual é o número de observações dessa classe que contém 2,5? 3, não é isso? 3. Isso. Qual é a amplitude da classe? 12. 12. Não. Ah, tá. É 2. 2,5? Menos 13,95 é quanto? 2. 2. 2 amplitude. Cada Bom, agora vocês vão pegar a fórmula ali a fórmula da mediana para dados agrupados e calcular. E aí vocês vão chegar a um valor aqui. Tá, eu não entendi essa parte da amplitude. Por que dá 2 ali? Porque quanto é que qual é a diferença entre qual é a 15,95, amplitude de né? cada classe? 15,95. Ah, tá. Entendi agora. Menos 13,95. Eu Isso. tava fazendo a amplitude que a gente tinha achado a primeira. Que era os Total. 12, não. Não, essa é a de classe, né? Tá. Tá certo, obrigada. Micheline, quer comentar alguma coisa? Não, fechou a minha aqui. A próxima eu não fiz, professor. Não sei, me deu um sono assim, jamais visto esse final de semana. Não. Tá. E Ia aqui, ter terminado. aqui é a posição número. Ó, aqui a posição. Essa aqui é a posição. Número 2,5. A próxima é a 22,5. Ah, ótimo. Obrigado, Micheline. A posição. (22,5). Fechou. Aí vamos lá. Qual é a fronteira inferior da classe que contém essa posição? Qual é a classe que contém essa posição 22,5? É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta ou sexta? A A quinta. quinta, né? Tá aqui, ó. Não tá a quinta não tá entre 22 e 24? Sim. Então 22,5 tá na quinta classe. Quinta. Qual é a fronteira inferior dessa classe? 21,95. Entenderam? Sim ou não? Sim. Qual é a população? Mesma coisa. Total, número de viagens total. Estou pegando aqui para calcular a fórmula, né? Dessa classe é 1, né? Ah, não, Também, total 25. 25. Total, população total. Qual é a frequência acumulada da classe anterior à classe 5? 2. 22. 22. Ai, desculpa. Estou lá na frequência
Desculpa, professor. Qual é o Ela número de tá observações da classe que contém a posição 22,5? Qual é a classe? Qual é a classe que contém a posição 22,5? Está aqui, ó. É a classe 5. 5. Qual é 2. o número de observações? É 2, está aqui, ó. 2. 2. Tá. E a amplitude, como é uma amplitude homogênea, é a mesma. 2 também. 2 também. Aí eu vou pegar a fórmula número, vou pegar direitinho para vocês, a fórmula 3. Só um pouquinho. 3. Nós estamos no exercício 4. Ufa, só um pouco achar certinho para não dizer errado para vocês. A fórmula. Exercício é o 4.36 que a gente está falando, né? Tabela 2.15 para chegar ao 6,83 que a gente vai chegar. O 6,83 é o resultado do P90 menos P10. Exatamente. O 6,83 é tu pegando a Isso fórmula. aí. Tá, só um pouco aqui. É do percentil também. Aqui, ó. A fórmula 3.7. A fórmula 3.7. Eu vou pegar esses dados aqui da posição 2,5, que eu já tenho todos os dados aqui da posição 2,5, e vou aplicar na fórmula 3.7 da página 31. Depois, eu vou pegar esses dados da posição 22,5 e vou aplicar também na fórmula 3.7 da página 31. E aí, o que eu vou fazer? Vou chegar a um resultado aplicando a fórmula, e vou chegar a outro resultado aplicando esses dados para a posição 2,5. Então, vou chegar primeiro a um resultado e vou chegar a outro. Vou fazer a diferença e o resultado vai ser 6,83. Entenderam? Professor, eu conversei com uma colega e ela me explicou de como achar os 80% nessa tabela, né? E eu consegui entender que eu fiz assim, ó, peguei 90 vezes o tamanho da amostra dividido por 100. Não, mas é para dados não agrupados. É para dados não agrupados. Sim. Aí eu fiz assim, 90 vezes 25 dividido por 100. Aí deu 22,5. Aí eu peguei esse 22,5, olhei na tabela e olhei a fronteira, já que está esse número. Aí eu consegui chegar ao resultado. Não entendi como é que tu vai chegar. Tudo bem, tudo bem, 22,5. Aí eu consegui chegar na quinta classe. Como é que tu chegasse? Mostra para nós como é que tu chegasse. 22,5, tudo bem, até aí tá certo. Mas como é que tu chegasse ao resultado? 22,5, e aí? Tu não aplicou a fórmula da 3.7? Sim, apliquei. Bom, aí tá certo. Aí tu vai achar um resultado aqui, resultado 1. Não, só queria falar como eu cheguei, porque daí é uma forma de... E o resultado 2. E aí tu vai diminuir o resultado 1 menos o resultado 2 e vai chegar ao 6,83. Isso. É que é uma forma diferente de a gente chegar ao resultado, né? O meu resultado deu 22,45 menos 15,61,66667. Isso. Já dá o 6,83. Isso mesmo.
Mas Também. eu não sei se sempre vai dar certo no caso dela, professor, que ela usou a fórmula dos dados não agrupados para os agrupados e É, fechou o resultado. Não sei se o senhor entendeu. Eu Para entendi mim isso, é isso, tudo. né? Eu vou ser sincero, é um negócio difícil, é um negócio muito Às vezes detalhado. não dá certo. Pois é. O que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar a fórmula aqui, ó. Vou aplicar a fórmula para vocês mostrarem. Então fica fronteira inferior, fica igual a esse aqui, ó, vou aplicar a fórmula. Estou aplicando a fórmula 3.7, opa, mais mais n dividido por 2, aqui já vou botar direto, n dividido por 2 é 25, dividido por 2 é 12,5, menos fronteira acumulada, aqui é fronteira acumulada esse aqui, continuando, dividido, aqui eu vou botar duas aspas, uma aspa aqui, um parênteses aqui me dentro e outro aqui. E aqui dividido por... Só uma pergunta, professor. Só um pouquinho, já vou te dar a palavra, tá? Tá. Aqui por isso. Ok. E aqui vezes esse. 12,45. Vou copiar aqui. Vou lá. Acho que tá errado. Tem uma coisa errada aqui. E 17. Aqui tem uma fórmula errada aqui, mas eu vou arrumar. F17. F17 mais 12,5 menos F19. Aqui é E19. Tá. Por aí. Aqui, vamos lá. Isso aqui tem mais uma. Provavelmente tem mais uma aqui. F17 mais 12,5 menos... Aqui uma coisa diferente. Fazer por partes para não dar erro na fórmula. 12,5 menos F19 dividido por 20. 12,5 menos F19, o que é o F19? Esse aqui é o FB, tá? Dividido por F20, ok? Esse resultado mais a fronteira inferior, positivo. Ah, não, esse resultado antes vezes esse. Ok. Opa. Esse F2. Esse aqui é igual a esse. Vezes amplitude F21, ok,
E agora esse menos esse resultado. 21,F17 menos F26. Tá, é mais. Não é menos. Aqui tá errado. É mais. Pronto. 12,45. Agora vou copiar aqui. Colar aqui. Aqui é 12,5 menos E19, frequência acumulada, dividido por E20. E20 é o número de classe. Ok, 4,16 está certo. Aqui é E25 vezes E21. E21 é amplitude. Amplitude é 2, está certo. Ou será que é amplitude total aqui? Não, é amplitude, está certo. Amplitude da classe. E aqui, tu vai somar E17. Vai dar isso. Mas não deu 6,83 aqui. Pois é, professor, não fechou. Uma coisinha. Quem é que queria a palavra enquanto eu fico pensando aqui? Quem é que queria falar? Fala. Eu tava... Não, eu ia perguntar. É a mesma fórmula. P90 é os 90 vezes os 25 dividido por 100, né? Isso aí para dados não agrupados. Esse é não para outra fórmula, não para essa, né? Esse é o dados não agrupados. São fórmulas diferentes. O que tu está falando é esse aqui, ó. Que a gente fez no início da aula. É do outro exercício, que é a amplitude modificada para dados não agrupados. Eu estou fazendo agora o cálculo para dados agrupados. Agrupados, né, agora. Vou procurar aqui porque eu não estou... A fórmula o que eu estou fazendo agora é com base na fórmula 3.7, mas tem alguma coisinha aqui que não está fechando, talvez algum errinho meu. Na página 31 ali, para tu achar. 31? Tá, peraí. 31. Algum errinho meu que não tá fechando aqui. Mas não me parece nada errado aqui. Vou ter que revisar isso aqui. Prometo que reviso para vocês esse. E a gente conversa na aula de terça, tá? Aqui seria esse resultado 1 menos o resultado 2. Mas é evidente que não vai dar. Não vai dar o valor. Aqui já tem um errinho, vai dar um valor. Aqui tem algum erro aqui. Não sei exatamente aonde. Fronteira inferior da classe que contém o ponto, né? Posição 22,5, posição 22,5. 13,95, posição 22,5. Fronteira inferior 21,95. Tá? Aqui tudo certo. 13,95, 21,95. Posição contém aí entre 22. A população está certa, né? É 25 dividido por 2,5. 12,5. Dividido por 2, né? 12,5. Frequência acumulada da classe anterior. No outro um é 0, no outro vai ser 22, tá certo? Número de observações da classe, 3 e 2, tá certo também? Vezes 2. Eu acho que é a fórmula aqui que eu tenho que revisar direitinho. Vou revisar isso aqui na fórmula, talvez eu acho que aí no próprio PowerPoint, na própria tabela que o senhor está, de repente ficou alguma coisa de algum cálculo. É bem provável aqui que tem algum erro. 12 que a gente modifica toda hora. Porque está certo, professor. Nossa, raciocínio lógico está certo. A fórmula está certa. Está para dados agrupados, eu estou com o livro aberto. Dividido por E20.
E20 eu vou revisar isso aqui, prometo que eu reviso para você, tá? Daí Eu terça-feira não achei a fórmula. é página Página 31, fórmula 3.7. 31 lá no Página final. 31, fórmula 3.7. No final da página embaixo. Eu botei ela até grifada, assim, professor, para não. Nessa página, para mim, tá aparecendo mediana para dados agrupados. Não sei, de repente é o livro. É essa fórmula. É essa É fórmula. essa fórmula. É essa fórmula que tu aplica É, para calcular a amplitude modificada. Tá? Só que tu vai essa achar a mesmo. posição. Exatamente essa fórmula. Essa Só que tu mesmo. vai adaptar para a amplitude modificada. Tá. Tá? E aqui tem algum errinho aqui no meu cálculo, mas está certinho, não tem nada errado aqui. Tá? E aqui o E17 mais E16. Ah, peraí. E17, acho que já achei. Aqui tem dois. E17. Aqui eu já multipliquei. E17. Peraí. E17 mais E26. Que E17 é esse que eu botei? 17 é o E25, não é isso? 25 dividido por 2, né, professor? Mais E26. E esse aqui também. F25. Viu como a gente erra? Eu tô com sono hoje, desculpa, professor. F25. O que é o F25? F20. Mas agora mudou aqui, ó. Tem uma coisa errada aqui. F25 vezes. E agora mudou ali o valor, F21. professor. Aqui tá certo, pelo jeito. 12,5. Tá. 12,5 F20. E20, tá certo. Aqui, E25 vezes E21. F25 vezes F21. Opa, aqui é E25 mais E26. Aqui é F25. Eu tenho que revisar. Não adianta. Fazer agora é só perder tempo. Eu vou fazer com calma e daí terça-feira a primeira coisa que eu começo é revisando essa parte para você. Senão a gente vai perder muito tempo. Tá tranquilo. E é só uma questão de forma, é uma questão de ajuste aqui que eu tenho que acertar. Ô, professor, queria tirar uma dúvida com o senhor, aproveitar que a gente deu essa pausa aí para o senhor acertar essa fórmula. O senhor vai... Eu não lembro qual foi a cadeira, acho que foi até consórcios, que o senhor dava assim, ó, vai cair tantas questões dessa matéria, tantas dessa. O senhor vai dar podemos um conversar planejamento? sobre isso aí, não tem problema, a gente pode conversar. Podemos conversar com calma, isso aí sem estresse. Claro que podemos conversar. Tá, porque eu achei legal aquela vez que o senhor fez isso aí, eu não estou lembrada qual cadeira, mas sei que o senhor fez, porque facilitou bastante, eu me lembro que era uma cadeira que tinha bastante matéria, mas eu acho que facilita para a gente dar um direcionamento na hora de estudar a prova, professor, porque tudo isso aqui é importante na hora de estudar. É tanta coisa que a gente nem sabe o que revisa, né? Não, claro, sem problema, né? Sem problema, isso aí a gente vai fazer com calma e tranquilidade. O senhor tem ideia de quantas tabelas o senhor vai dar na prova ou não, professor? Oi? O senhor tem ideia de quantas tabelas o senhor vai dar na prova? Não tenho, ainda não fiz a prova, mas a ideia é essa prova ela tem muita tabela, né? Tem muita tabela essa prova. Pois é, por isso que eu queria mais ou menos ter uma ideia assim, porque daí o senhor dá as tabelas em branco para a gente fazer, né? Então tem que ter um certo tempo, uma certa organização, né? Sim. Para estudar, para saber as fórmulas certas, porque o senhor pode ver que eu vou lhe dizer assim de coração, né, professor? Não é uma matéria que eu não entendo, eu adoro essa matéria. Só que na hora da prova, às vezes eu me embanano, eu troco as fórmulas,
às vezes a gente se perde nessa prova só por um detalhezinho, assim, tu bota toda a tabela a perder. Então, por isso que eu queria, assim, ter uma organização maior, sabe, professor? Para Não, estudar, fica assim, com tranquilo que a gente calma. vai fazer direitinho. A matéria está terminando, a gente vai revisar esse exercício. Prometo para vocês que eu vou revisar, tá? Tá. E aula que vem a gente termina a matéria, faz uma revisão. Na semana que vem tem mais uma revisão antes da prova, mais uma aula facultativa com a revisão. Aliás, a gente pode até fazer avançar, já que essa parte aqui eu vou ter que revisar, a planilha 4, ó. Planilha 4 é para calcular o desvio médio, não é isso? Falta ainda, né? Para dados agrupados. Ó, se lembra que também é um exercício. É o exercício 4. Exercício 4. É o 4.37. Calcular o desvio médio para os dados dessa tabela aqui, tá? Tá. Aí o que a gente fez? Né? Basicamente aquilo que a gente fez para o desvio médio, né? Que a gente fez para dados não agrupados, só que agora para dados agrupados. Né? Vamos achar o ponto médio menos média, ponto médio menos média vezes frequência, né? Elevar ao quadrado, aí a gente vai achar o quê? Primeiro, o desvio médio para dados agrupados, sabendo que o desvio médio para dados agrupados, tanto para a população quanto para a amostra, é a mesma coisa, 1,76. Já para a variância, o que eu vou ter? Ó, então, como é que eu calculo o desvio médio para dados agrupados? Eu vou pegar isso aqui, são dados que eu tenho, número de viagem, vou calcular a fronteira de classe, vou calcular o ponto médio, tá? Vou calcular o ponto médio menos média aritmética, tá? E vou calcular e vou chegar à seguinte forma. E vou multiplicar esse ponto médio menos média aritmética vezes frequência em módulo. E aí eu vou pegar o G9, que é o total aqui, o somatório desse ponto médio menos média aritmética vezes frequência, que é o 44, e vou dividir por 25, que é o número de viagens. Aí eu acho o desvio médio. No caso do desvio médio, eu não tenho diferença entre população e amostra. Era esse o exercício para fazer. Conseguiram fazer esse ou não? O 4.37? Esse eu não tinha feito, mas eu acho mais tranquilo do que o outro, Esse é bem mais professor. tranquilo. O outro tem que revisar um detalhezinho. A variância, né, que já é o 4.38, o que vocês vão fazer? Vocês vão elevar ao quadrado, né, o valor em módulo, né, o ponto médio, ó, menos médio, vão elevar ao quadrado, vão multiplicar pela frequência, né, vai dar 16 vezes 3, vai dar 48, 4 vezes 5, vai dar 20, chegar a 152. E depois vão chegar a esse valor aqui, ó, 44,85, que é o ponto médio, vezes C3, E3 vezes C3, assim por diante. Pronto. Aí com isso, vocês podem calcular, que a gente vai ver a aula que vem também, vamos revisar a aula que vem, mas já avançando, a variância vai dar 6,08 e o desvio padrão vai dar 2,47. Lembrando que quando eu calculo para a amostra, eu tenho que tirar um grau de liberdade. Então, por exemplo, se é 100 a variância da população, o cálculo da fórmula da amostra vai ser 99. E pronto, ele dá uma pequenininha diferença e o desvio padrão vai ser a raiz quadrada desse valor, que é 2,47, e da amostra vai ser a raiz quadrada desse valor, que vai dar 2,52. Esse é o exercício 4.38. Tá? Mas esse a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula, né, professor? Sim, essa não é pauta da nossa revisão hoje, né? O que foi da nossa revisão hoje foi a planilha 1, tá? Que a gente revisou, e a planilha 3, a planilha 3, que eu tenho que arrumar isso aqui, e a planilha 4, mas só o desvio médio. Tá? É porque eu fiquei mais confusa até no 4.36, que daí eu vou ter que calcular ali agora para entender melhor. 4.36? Ô, professor.
causa da fórmula. Fiquei confuso ali. Não sei se vai dar o estado igual que eu tinha conseguido. O 4.36 a gente vai... o 4.36... o 4.36 a gente fez, tá? Aí que tu tá... o 4, para dados agrupados, desculpe. Tá certo. Sim, esse aqui nós temos que revisar, tá? Eu não quero revisar agora, senão a gente vai perder tempo. Mas eu já, assim que terminar a aula, eu vou sentar, pegar a fórmula, aplicar na minha calculadora pessoal, em vez do computador, né, passo por passo, e arrumar. Assim que eu tiver arrumar isso aqui, eu arrumo e deposito no Moodle para vocês já com um cálculo certinho, tá? E a outra vez a gente revisa. Tudo bem? Ô, professor, eu queria lhe perguntar uma coisa. Esse capítulo 4, na hora que eu fiquei com dúvida, eu fui olhando os exercícios resolvidos ali. Eu achei os exercícios mais difíceis que o senhor deu até agora. Aí pergunto, eu faço esses problemas resolvidos aqui ou não, professor? Aham. Porque assim, ó, eu tive que... Assim, ó, é claro que eu não vou dar valores iguais, mas qual é a ideia? Como é que vai ser a prova, Micheline e demais gurias? A fórmula basicamente é as questões da prova. Eu vou pegar questões desse exercício e vou adaptar, botar números novos. Se vocês fizerem os problemas resolvidos, já é um baita de uma ajuda para quando chegar na hora da prova, vocês conseguirem fazer as respostas. Porque essa parte aí de usar, claro que eu tinha umas anotações, sabe por que eu lembrei de usar essa fórmula, professor, nesse exercício? Que eu tinha isso anotado no livro com um post-it. Daí eu disse, que legal, achei aqui uma dica. Porque da outra vez que eu fiz essa cadeira, o senhor dava essas anotações e eu deixava nos post-it, então isso aí foi o grande diferencial na hora de eu fazer esse exercício. Mas eu vou ser sincera, professora, eu dei uma coladinha nesses, que já tem ali prontos, resolvidos, porque tem uns que tem assim, ó, para te achar os 70% centrais. Aí eu fui copiando e colando esses aí, professor, para entender como é que a gente ia fazendo para resolver, né? Uhum. Que daí eu disse, vou fazer mais de um exemplo, porque eu achei esse um pouquinho mais difícil que os outros. Não, e aí eu fui entendendo e achei. A gente vai revisar esse, sem problemas. Aliás, essa é uma matéria que sequer eu dei na aula, né? Amplitude modificados que eu dei em aula. O senhor não deu, né, professor? Não dei, por isso que a gente está fazendo agora. Tá. Mas a gente vai revisar em aula, sem problema, tá? Fiquem tranquilos. Tá. Um conselho que eu dou, tá? Posso dar um conselho? O melhor conselho que eu posso dar para vocês com relação a esse, tentem fazer o exercício. Já está pronto, ó. Tentem fazer sem olhar. Onde é que está aqui? A gente pode até fazer, ó. Onde é que está aqui? Aqui, ó. Amplitude, desvio médio e desvio padrão para dados agrupados. Exercício 4.10. Tá? Façam, já está resolvido. Tá? O exercício 4.10. E ali tem a fórmula direitinho. Página 56. E ali você 56, pode... tá. É o exercício resolvido. É o mesmo exercício. Eu vou fazer... O que eu vou fazer para achar a resposta direitinho? Eu vou fazer esse 4.10 e depois vou replicar nesse que a gente está tentando fazer. Esse é que eu achei legal. Esse foi um que eu fiz, professor. Foi esse e o 4.13. Vamos fazer com calma a aula que vem direitinho, tá, pessoal? Porque ele é mais demoradinho, né, professor? É um pouco mais demorado. Mas vamos fazer o 4.10 com calma na aula que vem. Tá, obrigada, professor. Não, eu que agradeço. Aí, desculpe não ter fechado esse exercício, mas a gente fecha a aula que vem sem falta, tá? Certo, Vanessa? Certo. Se vocês quiserem fazer esse 4.10 agora, eu posso fazer. É só vocês quererem.
Eu acho que no meu livro tá 4.1, Não, mas eu tô aqui falando fala... 4.10, que é a amplitude. E o Tá, 4.1, achei, Vanessa, tá. o 4.1 é o seguinte, ó. É Ah, o localizei, professor. amplitude para dados não agrupados. Isso, Eu estou falando do 4.10, que é a tá. amplitude para dados agrupados. Se vocês quiserem, eu faço agora. Fica a critério de vocês. Vamos fazer, gurias. O que é que vocês acham? Eu gostaria. Eu acho melhor, porque eu fiquei com dúvida mesmo. Então vamos lá. Vamos Tabela fazer 2, agora. 5. Vamos aproveitar, então. Vamos lá. Cara. Domingo. O professor está com tá disposto. Tabela 2.5. Estou pegando a tabela 2.5. Peguei. Encaixar agora, ver onde é que eu tenho esse quadro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ver se eu acho essa tabela 2.5. Não. Aqui. Porque vai que cai uma questão igual a essa na prova, né? Vai que cai, né, guria? Pois é, né? Vai que caia, né, Silvia? Vai que cai, né? Aí estamos ralados. Há um pouquinho, estou procurando. Tentando achar ele, a planilha. Achei. Tá, ok. Ok. Tá. Estão enxergando? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Então vamos lá. Essa é a tabela, aluguel, né? Valores mensais, fronteira de classe aqui, a gente já estava ok. Vamos lá. O que a gente quer calcular? A gente está fazendo agora o exercício 4.10. Tá? 4.10. Eu vou ler para vocês o enunciado do 4.10. Determinar a amplitude total para esses dados agrupados. E depois a amplitude dos 50% centrais. Tá? Vamos lá. Então, primeiro, amplitude total é bastante fácil. Como é que a gente calcula a amplitude total? É esse dado aqui, ó, tô botando em cinza, menos esse. Tá? Fica igual a esse aqui, menos a fronteira inferior. A fronteira superior da última classe, menos a fronteira inferior da primeira classe. Vai dar 300. Fechou, pessoal? A resposta? Fechou, né? Fechou. Tá, agora os 50% centrais. Vamos lá, 50% centrais. Se é 50% centrais, é o seguinte, eu vou pegar o percentil 25 e o percentil 75. Todo mundo entende por que eu pego o percentil 25 e o percentil 75? Sim ou não? Sim. Para ficar os 50 centrais, né, professor? Sim, para eliminar os 25 mais baixos e os 25 mais altos. Fica os 50 centrais. Então, qual é a posição que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar a posição. Vou apagar isso aqui para dar mais espaço. Ó, pegar a posição. Posição 25 e a posição 75. Ok? Então tá. Posição 25. Como é que a gente acha a posição? Primeiro, fronteira inferior da classe que contém essa posição. Qual é? Hein? Qual é a fronteira inferior da classe que contém essa posição? Quantas classes tem esse exercício? 10? Perfeito. Qual é a fronteira inferior da classe que contém o número 25?
395, né? Com 50. Hein? 95. 359,5. Onde é que está o 359,5? Desculpa, professor. 359,5. Botando em cinza aqui de novo. Ó. Por que esse 359,5 é a fronteira inferior que contém a posição 25? Fronteira superior da classe anterior. Eu pergunto, quantos apartamentos nós temos? Professor, Fala. essa é do 75%, essa classe, pelo que estou vendo no exercício aqui. Tá, vamos lá. Posição 25. Vamos voltar para 25. Quantos números nós temos? Verdade. 10. Obrigada, colega. Eu pergunto, o número 25 vai ser quanto? Se fosse 100 números, o número 25 seria 25. Se é 200, qual é o número? 50. Tem, né? Perdão. 50, né? Todo mundo entende 50. ou não? 50. Sim. Todo mundo entendeu por que é 50? Sim ou não? Agora é hora de perguntar. Depois não adianta, professor, não sei o quê. Entendeu por que o professor vai pegar 50? Resposta, pessoal. Sim ou não? Pode repetir por mim, senhor. Vamos lá. Quem? É o Walter? Walter. É o seguinte, vamos lá. Quantos apartamentos nós temos? Número de apartamentos. 200. Ok. Qual é a posição 25 de 200? Se fosse 100, seria 25. 200, qual seria a posição? Então, quais são os 25 50? primeiros de 200? 50. Quais são os... de 0 a 50 são os 25 primeiros de 200, concordam? Sim. Sim. De 150 a 200 são os 25% último de 200, concordam ou não? Sim. Walter, Sim, senhor. tá claro? Então vamos lá. Tá. São 25. Fronteira inferior, tá? Fronteira inferior da classe que contém essa posição, que é o número 50, que é o apartamento do número 50. Aí eu vou aqui no acumulado, não vou? Onde é que está a frequência acumulada? Não está aqui, ó? O 50 não está aqui dentro? Não está dentro dessa classe aqui? Não enxergam aqui? Conseguem entender por que eu peguei essa classe? No 33 ali? Oi? Não, é o 33. Não, falando abaixo. de frequência acumulada, ó. Tá, ó. A frequência acumulada está entre 34 e 67. Onde é que está o 50, né? Tá, entendi. Entendeu ou não? 50 Sim. não está na classe 5? Sim. Qual é a fronteira inferior dessa classe? 269 com 50. Tá ali, estão olhando na fórmula, no exercício, no caderno, no livro? Sim. Entenderam como é que eu cheguei a esse 269,5? Se não entenderam, eu vou de novo. Tá, eu entendi que pegou os 200 apartamentos. Por favor, fale que eu vou de novo. Eu vou 200 vezes até vocês entenderem. Eu entendi que tu pegou os 200 apartamentos, dividiu por 4, que seria os 25% que dá o valor de 50 apartamentos. Exatamente. Ótimo. Eu dividi por... Por que eu dividi por 4? Porque eu quero achar os 50% centrais. Quem são os 50% centrais? São dos 50 aos 150. O que eu quero retirar? Os 50 para menos e os 150 para mais. Entenderam ou não? Então, se eu quero retirar os 50 para menos e os 50 para mais, e os 150 para mais, a posição 25 qual é? É o apartamento número 50?
50. E a posição 75 é o apartamento número 150. 150. 150. Isso. Tá. Entendido ou não? Então vamos lá. Entendi. Aí eu vou pegar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, olhando para fora. Fronteira inferior da classe que contém essa posição de número 25. A posição é 25. O apartamento é número 50. Aí eu vou lá. Na primeira classe, quantos apartamentos eu tenho? 3. Na segunda classe, eu tenho 8, 10. A frequência, então, 11 entre a primeira e a segunda classe. 21 entre a primeira, segunda e terceira classe. 34 entre a primeira, segunda, terceira e quarta classe. 67 entre a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe. Puxa, onde é que está o apartamento número 50? Que classe que ele está? Na quinta classe. Na quinta classe. Ele vai estar na quinta classe. Porque até a quarta classe eu tenho 34. Na quinta classe eu já vou de 34 para 67. Ou seja, o 50 está na quinta classe. E aí eu vou. Qual é a classe inferior? Qual é o limite, né? Vamos lá. Qual é a fronteira inferior da classe que contém o apartamento de número 50? É o acumulado é 34, né? Qual é a fronteira inferior da classe perdão. que contém o apartamento de número 50? 269,5. 269. 269,5. Perfeito. Tá. Tá em amarelão. Não, amarelão já tem. Roxo, tá? 269,5. Roxo com vermelho, para vocês não esquecerem nunca mais, tá? Bom, aí, próximo. Aí eu vou dividir quanto? 25. Qual é o número desse? É o P25. É o 25, né? Então é 25 vezes 200 dividido por 100. Sim. 25 vezes 100 dá quanto? 250. 2.500, né? 25 vezes 200 vai dar 5.000. 5.000 dividido por 100 vai dar 50. 50. 50. Tá. Tá? 50. Tá ali o número. Depois, vamos lá. FB, F maiúsculo. Frequência acumulada da classe anterior que contém o apartamento 50. 34. Aqui. Tá em vermelho. Aqui e aqui. Bom. Ok. E depois, frequência, é o F minúsculo lá no denominador. Frequência, Fzinho minúsculo C. Número de observações da classe que contém o apartamento de número 50. 33. 33. Aqui. E a amplitude? É fácil, né? A amplitude qual é? É uniforme. É 449,50 menos 419. Posso pegar qualquer classe aqui. A amplitude vai dar igual a 30. Todo mundo enxerga a amplitude? E eu aplico a fórmula. Entenderam ou não? Sim. Agora vamos para a posição. Aí tu vai ter um resultado aqui, ó. O exercício já dá. O professor está certo, é só fórmula. O professor errou no cálculo do Excel. Tá? O raciocínio do professor está certíssimo. Tá? Aí vai dar isso aqui, vai dar o resultado, aplicando a fórmula. Tá? O resultado não, é bem o raciocínio que o professor estava usando lá no outro exercício. É pura fórmula que o professor errou, que o professor tem que revisar. Vou botar aqui em reais, que é aluguel. 367,50. 300. Não, desculpe. 25 não é 367. É 284,05. Não é isso?
O valor da Isso. P25? É. Agora vamos à posição 75. Eu pergunto. O 75, qual é? Tem 200 imóveis. A posição 75, qual é? Qual é o número do apartamento aí? É o 150. apartamento 110, 140, 100? 150. Todo mundo sabe por que é o apartamento 150? Porque eu tenho 200. Eu pego 50 centrais. 50 centrais, eu tiro 50 para baixo e 50 para cima. Aí sobra. Eu vou querer analisar entre o número 50 e o número 150. Então, a posição 75 é o número 150. Assim como a posição 25 era o número 50, a posição 50 é o número 100, a posição 75 é o número 150. Entendem ou não? Sim. Sim. Todo Sim. entendeu que a posição 75 é o apartamento de número 150. Bah, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu acho essa posição 75? Vamos lá, começando. Fronteira inferior da classe que contém o apartamento de número 150. Onde é que está esse bendito apartamento que contém o número 150? Em que classe? 359,50. Não entendeu o que eu perguntei. Qual é a classe que contém A oitava. o apartamento de número 150? A oitava. Todo mundo enxerga aqui, ó. A classe 7 acumulava, até a classe 7, a classe 1, mais a 2, mais a 3, mais a 4, mais a 5, mais a 6, mais a 7 dava 142, mas o meu apartamento é número 150. Se eu somar mais a 8, vai para 172. Ele não está aí dentro da 8? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos lá. Sim. Qual é a fronteira inferior dessa classe? Que contém o apartamento número 150. 359,50. Todo mundo enxerga isso? Sim. Sim. Ótimo. Primeiro número está chato. Depois, vamos lá. Vamos multiplicar 75 vezes 200 dividido por 100, não é isso? 75 vezes 200 dividido por 100. Isso aí vai dar 150. Por que 75? Porque é a posição 75. Por que vezes 200? Porque é o tamanho da população. Não é 200? Tá aqui, ó. 200 apartamentos? Sim. Então fica Sim. 75 vezes 200 dividido por 100. Isso aí vai dar 150. Olhando para fora. Aí, pronto. Próximo passo é achar o F maiúsculo B. Posição 75. Então vamos lá. F maiúsculo B. O que é o F maiúsculo B? Estou olhando aqui. É a frequência acumulada da classe anterior que contém o apartamento 150. Qual é a frequência acumulada anterior? 142. Não. Opa. 142. Errei aqui. Muita atenção. 142. Certo. Obrigado, Micheline. Todo mundo enxerga porque é 142? Sim. Sim. Ótimo. O que mais? O que falta ainda? Falta achar o Fzinho C. É o número de observações da classe que contém o apartamento de número 150. Qual é o número de observações da classe que contém o número de apartamento do apartamento 150? 30. 30? 30. Aqui. Ok. E por fim, o que falta é a amplitude. Amplitude, a gente já viu, né? É pegar qualquer classe e pegar a fronteira superior menos a fronteira inferior, que é 30. Pronto.
Aí eu vou chegar a esse resultado aqui. 367,50. Estava certo, o meu raciocínio está perfeito, pessoal. É alguma questão de cálculo apenas. Está certo o meu raciocínio lá no anterior. Agora pega o P75 menos o P25. Aí eu vou pegar a posição 75 menos a posição 25. Fechou? Fechou. Aí vai dar o valor, o valor em dólares, né? Dos 50% centrais. Da amplitude dos 50% em reais ou dólares, da amplitude dos 50% centrais. Ajudou? Sim. Ajudou. Bastante. Então, Sim. observe o seguinte, toda aquela análise que o professor fez no exercício passado, que o professor não chegou ao resultado por causa da fórmula, está certa. É a mesma análise. O professor não mudou 1 centímetro da análise. Tá? Agora eu consegui entender melhor. Não tem problema, a gente faz quantas vezes for necessário. Com boa vontade a gente chega lá, pessoal. Com boa vontade a gente chega lá. Pessoal, eu realmente agora tenho que ir, que eu tenho que dar uma saída. Agradeço a atenção de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, professor. Obrigada. Desejo aí um ótimo resto de domingo aí. Vocês vão na formatura amanhã, hein? Formatura? Acho que amanhã, de quem? Amanhã tem formatura. Não sei se teve hoje ou amanhã. Oi? É de Nem quem? sabia. Tem uma formatura do Micheline, tu que é mais ligado nessas coisas. Não recebi o e-mail ainda, professor. A Quer dizer, não Vitória. fiquei estudando. Bom, mas Celso, quem quiser participar tem que pedir convite para o Celso. É só mandar um e-mail para o Celso, né? Vai ser a primeira formatura virtual da UERJ. Ai, que legal. Que eu saiba, tem a Vitória Kuziak, tem a Silvia. Era para mim colar grau agora também, professor. Se a Unicelv tivesse mandado a minha nota de estatística, mas até hoje. Que eu me lembro é a Vitória e a Silvia. A Loa, uma coisa assim, né, o sobrenome dela. Uhum. Os outros eu não me lembro quem são. São pouca gente, 4 ou 5 só. Então, Ai, tomara que a minha não seja professor. virtual, professor. Tomara que seja presencial, já. Tomara. Um abraço para todos aí, obrigado, Walter, Valdir, Silvia, Leno, até o Leno está na sala. Sim, aqui estou eu. Grande Leno. Vanessa, Beijo, rostinho bonito. Né? Um abraço para todos aí. Tchau, obrigada. Abraço, tchau.